Salve, salve galera! Estamos aqui para mais uma videoaula e nesta videoaula de hoje nós vamos falar sobre o fluxo magnético. Então, o que é o fluxo magnético? O fluxo magnético nada mais é do que a quantidade de campo magnético que passa numa determinada região. Então, aqui nós temos uma espira. Uma espira o que é? É um fio enrolado. Aqui, no caso, ele está dobrado na forma retangular. Então, essa espira ela tem uma área A. Então, a quantidade de linhas de campo magnético que atravessam essa área é chamada de fluxo magnético. Para a gente calcular o fluxo magnético, então, a gente vai precisar saber três coisas. Primeiro, a gente precisa saber quanto de campo magnético está passando naquela região. A gente precisa saber o tamanho da espira, então esta área dela. E a gente vai precisar saber a inclinação da espira em relação ao campo magnético. Essa inclinação aqui. Tá? Por quê? E conforme ela estiver inclinada, poderá ter maior ou menor quantidade de campo magnético passando por ela. Então, a fórmula que a gente usa para calcular o fluxo é dado por π, que é essa letra grega, igual a B vezes A vezes cosseno de θ. Θ, então, é esse ângulo aqui, formado entre o vetor campo magnético, que é dado pela letra B, e o vetor aqui, ó, que é a reta normal. O que é a reta normal? É uma reta que está colocada de forma perpendicular ao plano da espira. Então, se você tem aqui o plano da espira e essa reta forma 90 graus, então ela é chamada de reta normal. Logo, essa reta normal ela forma um ângulo θ com o campo magnético. As letras que representam aqui as grandezas físicas estão aqui nessa tabela. Campo magnético, letra B, área, letra A, θ para o ângulo e φ aqui para o fluxo magnético. E as unidades pertencentes ao sistema internacional são Tesla, metro quadrado para a área, grau para o ângulo e Weber, que é a unidade do fluxo magnético. Aqui eu trago para vocês uma situação para vocês entenderem a importância da inclinação da espira. Em qual destas situações nós vamos ter maior fluxo magnético passando pela espira? Bom, qual é a nossa análise aqui? Aqui a espira está no plano vertical. Observe, nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 linhas do campo magnético passando por ela. Aqui nessa situação número 2, a espira ela está no plano horizontal. O que está acontecendo? Não está passando nenhuma linha de campo magnético por dentro dela. Diferentemente daqui, aqui estavam passando 7 e aqui não está passando nenhuma. E aqui nessa situação número 3? Aqui nós temos essa linha de cima não passa pelo interior da espira, nem essa de baixo. Então, sobram 1, 2, 3, 4, 5 linhas de campo passando pela espira. Então, significa que aqui nós temos maior quantidade de fluxo magnético, aqui nós temos uma situação intermediária e aqui nós temos uma situação de menor quantidade possível, ou seja, 0. Logo, a resposta desta pergunta, em qual das situações temos maior fluxo? Nesta situação número 1 aqui. Conclusão, então. O fluxo magnético é máximo quando a reta normal é paralela ao ângulo θ. Olha aqui, ó. A reta normal está aqui, ela está paralela ao vetor B. Então, o ângulo entre a normal e o campo magnético é 0 graus. Aqui nessa situação, não tem fluxo magnético passando pela espira. Por quê? Porque aqui
a reta normal e o vetor campo magnético formam entre si 90 graus. Então, olhando novamente aqui para a nossa fórmula, campo magnético vezes A vezes cosseno de θ, que é essa inclinação aqui. Vamos a alguns exemplos. Exemplo número 1. Uma espira retangular cuja área é de 0,06 metros quadrados está imersa num campo magnético de intensidade 5 vezes 10 na menos 4 Tesla, conforme está ilustrando aqui a figura. Calcule o fluxo magnético que atravessa esta espira. Então, vamos tirar os dados do problema. Nós temos aqui a área, 0,06 metros quadrados. Nós temos aqui o campo magnético, que é representado pela letra B, 5 vezes 10 na menos 4 Tesla. E a gente quer calcular aqui o fluxo magnético representado pela letra φ. A gente sabe que o vetor campo magnético e a reta normal estão formando entre si um ângulo de 0 graus. Então, θ igual a 0. A solução deste problema, então, está aqui no slide número 7. O fluxo magnético é calculado multiplicando o campo magnético pela área pelo cosseno formado entre os dois vetores. A gente sabe que o ângulo entre os dois é 0. Logo, a gente vai ter campo magnético 5 10 na menos 4, área 0,06 e o ângulo 0 graus. A gente sabe que o cosseno de 0 vale 1, então nesta linha de baixo a gente tem a repetição aqui desses valores e substituindo por 1. Multiplicando 5 10 na menos 4 por 0,06 por 1, nós vamos ter o quê? 6 vezes 5, 30, então isso aqui vai ficar 0,30, porque tem duas casas decimais aqui. E o 10 na menos 4 repete. Bom, eu posso passar a vírgula uma casa para cá. Passando uma casa para cá, eu vou ter o número 3,0. Bom, como eu estou passando para a direita, eu tenho aqui menos 1, adicionado no expoente que eu já tinha. Logo, esse fluxo magnético vai ficar igual a 3 vezes 10 na menos 5 Weber. Aqui está a resposta do nosso problema. Exemplo número 2. Uma espira quadrada de lado 30 centímetros está imersa num campo magnético uniforme cujo módulo é 4 10 na menos 5 Tesla. A espira gira em torno de um de seus lados. Determine o fluxo magnético através da espira quando a reta normal estiver paralela às linhas de indução magnética, a reta normal formar 60 graus com as linhas de indução magnética e a reta normal estiver perpendicular às linhas de indução magnética. Bom, pessoal, então a gente tem aqui como dado o lado da espira, é uma espira quadrada, 30 centímetros, o campo magnético 4 10 na menos 5, e na letra A a gente vai saber então que o ângulo, primeiramente, é 0 graus, porque está dizendo aqui que a reta normal está paralela ao campo, então é 0. Na letra B, o ângulo é 60 graus. E na letra C, o ângulo é 90 graus, porque diz que a reta normal é perpendicular às linhas de indução magnética. Então, para calcularmos fluxo magnético, a gente vai usar o quê? A gente vai usar a nossa fórmula P vezes A vezes cosseno de θ. Então, na letra A, o ângulo é 0 graus, né? Então, vamos lá. O campo magnético, o problema deu aqui, ó. Está aqui à esquerda. A área, o problema não deu de forma direta, porém, ele deu aqui o lado do quadrado. A gente sabe que um quadrado
ele tem como área o produto dos lados. Então, lado vezes lado vai dar a área do quadrado. 0,3 metros vezes 0,3 metros dá 0,09 metros. 0,3 porque a gente precisa usar a unidade de comprimento no sistema internacional, que é 1 metro, né? Então, vamos lá, vamos substituir os dados aqui na nossa equação. O fluxo magnético é 4×10 a menos 5, a área é 0,09, está aqui em cima, e o ângulo 0 graus. Sabemos que o cosseno de 0 é 1, então 4×10 a menos 5 vezes 0,09 vezes 1, nós vamos ter 4 vezes o 0,09, vai ser 0,36. 0,36 e 10 a menos 5, que continua igual aqui. Passando a vírgula uma casa para a direita, então eu vou ter 3,6 e aqui a adição de um expoente menos 1 devido a uma casa que a gente passou aqui a vírgula. Logo, o nosso fluxo magnético vai ser 3,6 vezes 10 a menos 6 Weber, que é a nossa unidade. Para cálculo da letra B, a gente tem agora o ângulo igual a 60 graus. Todas as outras informações continuam idênticas, apenas a espira que mudou de posição. Ela continua com seu lado de 30 centímetros, então ela tem 0,09 de área, e ela continua submersa a esse campo magnético de 4×10 a menos 5. Substituindo esses valores e multiplicando agora por cosseno de 60 graus, lembramos que o cosseno de 60 vale 0,5. Então, 4 vezes 0,09 vezes 0,5. Quanto é que vai dar toda essa multiplicação? Então, 4 vezes 0,5 é 2. 2 vezes 0,09 vai dar 0,18. Permanecemos aqui com 10 na menos 5. Passando a vírgula uma casa para a direita, nós vamos ter, então, 1,810 na menos 5, que já tinha, mais esse menos 1 da casa deslocada. Então, vamos ter um fluxo magnético de 1,8 vezes 10 na menos 6 Weber. Aqui está a resposta da letra B. E a letra C, agora, o nosso ângulo é 90 graus, né? Então, vamos lá. Para a gente calcular o fluxo magnético, B vezes A vezes cosseno de θ, o campo magnético 4×10 a menos 5, a área 0,09 e o ângulo 90 graus. Lembrando que o cosseno de 90 é 0. Logo, 0 vezes qualquer coisa vai dar 0. Bom, isso significa que o campo magnético estava assim e a espira ela estava mais ou menos nessa posição aqui, gente. Ó, vou tentar desenhar. Então, não estava passando nada por a espira. Lembram? Aqui o campo magnético e a normal formam 90 graus, né? Então, era essa situação que a gente tinha. Pessoal, finalizamos por aqui a nossa videoaula sobre fluxo magnético. Espero que vocês tenham compreendido. Não se esqueçam de se inscrever no canal e dar o seu joinha aí para essa videoaula. Um grande abraço, fique com Deus, tchau, tchau.